Aquelas bagunças depois elas arrumam, né? Glória a Deus, né, por essa ministração tremenda, né? Fala muito aos nossos corações. Queria que você, neste momento, abrisse a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje a gente quer pensar um pouquinho sobre o juízo de Deus e a volta de Jesus. Amém? Você ouviu? O juízo de Deus e a volta de Jesus. Você já encontrou aí a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira epístola, capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos ler. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos deu, ou não nos destinou, para a ira, para o juízo, né? Deus não nos destinou para o juízo, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Versículo de número 10, o último. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Glória a Deus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o juízo de Deus vem, não é? Nós hoje vivemos num mundo onde a gente às vezes sempre ouve as pessoas dizerem assim, que a justiça de Deus tarda, mas não falta. Não é um ditado popular, né? As pessoas dizem muito isso. A justiça de Deus, ela tarda, mas não falta. A justiça de Deus, ela nunca tarda. Deus, Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus longânimo, e Ele espera o máximo que Ele possa esperar, para que o mal não venha sobre nós, o juízo não venha sobre as nossas vidas. Mas chega a um ponto, às vezes, na nossa caminhada, na caminhada do mundo, da humanidade, onde chega um limite, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra muitas cidades que elas foram indo nas práticas das malignidades, das iniquidades, e aí chegou um limite que Deus não suportava mais ver tanta malignidade, tanta impiedade, tanta injustiça, tanto mal
predominando. E aí a Bíblia mostra, não é o caso de uma cidade ou de outra. Algumas cidades na Bíblia que Deus estabeleceu juízo. Em algumas cidades Deus mandava os seus representantes para irem até aquela cidade, pregar, falando para aquele povo que residia naquela cidade, que aquele povo precisava se arrepender, se humilhar, se voltar para Deus. Algumas cidades ouviam os profetas, aceitavam a palavra que era pregada pelos homens de Deus. Estas cidades, elas eram poupadas do juízo. Outras não aceitavam, não davam a mínima as palavras que eram proferidas pelos representantes de Deus. E aí não restava outra coisa a não ser Deus estabelecer o seu juízo sobre aquela cidade. E aí nós encontramos em toda a Bíblia vários exemplos nessa linha que eu estou falando com vocês neste momento. E aí eu vou estar agora abordando, entrando dentro do contexto bíblico, do contexto histórico bíblico, mostrando o que de fato aconteceu com alguns países, algumas cidades, e vamos tentar trazer esses fatos acontecidos até os dias atuais, porque a gente sabe que a Bíblia é um livro atual. A Bíblia não é um livro que ela ficou lá na prateleira da biblioteca e que não tem mais nenhuma importância e não tem nenhum valor. Os anos se passaram e a Bíblia, ela continua sendo atual. Porque a Bíblia não é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Amém, amados? Então a palavra de Deus, ela nos mostra que o Egito chorou de uma forma como nunca. Do camponês ao palácio real, pranto, dor e lamento cobriam a terra dos faraós. E aconteceu, diz a Bíblia, à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere. Está registrado esse fato acontecido no livro de Êxodo, no capítulo 12. Você vai encontrar, essa conhecida como praga da morte dos primogênitos, onde nenhum primogênito escapou. Ninguém que era primogênito, que fazia parte do Egito, do povo do Egito, que era da linhagem do Egito, nenhum primogênito escapou. A Bíblia mostra que a marca de sangue nos umbrais das portas da casa ou das casas dos hebreus era a única salvação. A marca de sangue nos umbrais das portas foi a única salvação. E quando a gente pensa nesse fato, de a marca de sangue nos umbrais das portas, do cordeiro que foi sacrificado e do sangue que foi aspergido, que foi colocado nos umbrais das portas das casas dos hebreus. Esta marca de sangue deu livramento, deu salvação ao povo hebreu. Aí, isto nos aponta para, no caso aqui, do fato acontecido, isso aqui apontava para o futuro, que hoje para nós é presente. Amém? O sangue do Cordeiro foi derramado, e pelo sangue do Cordeiro nós somos guardados e protegidos hoje.
Amém, amado? Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós acreditamos que o sangue que o Cordeiro derramou na cruz do Calvário é o suficiente para nós alcançarmos o perdão de todos os nossos pecados. Então hoje, por causa do sangue do Cordeiro, que é Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, nós estamos livres da condenação, da morte eterna, da separação eterna de Deus. O sangue, que foi um fato acontecido lá no meio do povo hebreu, traz a sua importância para os nossos dias hoje. Nós acreditamos no poder do sangue. Nós acreditamos na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Cremos que o que Jesus Cristo fez é o suficiente para a salvação das nossas almas. Amém, amado? É pelo sangue de Jesus que nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz lá em 1 João, que se nós andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que foi derramado na cruz por nós, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Então, um fato que aconteceu lá no Antigo Testamento com o povo hebreu, que era um povo que andava na presença de Deus, que conhecia Deus, que amava a Deus e que andava na presença de Deus. O sangue do cordeiro, animal, que é um símbolo, uma simbologia, né? Era algo típico, apontando para o futuro do que ia acontecer, para que nós também, hoje, pudéssemos ser alcançados pelo perdão e pela graça do Senhor. Muitos de nós, amados, que estamos aqui vivos hoje, não morremos por causa do sangue de Jesus. Você sabia disso? O sangue de Jesus, ele nos cobre, ele nos protege e ele nos livra do mal. Amém, amado? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele é tremendo. Deus, ele é maravilhoso. E ele traçou esse plano de redenção, de perdão, de salvação para todas as nossas vidas. Amém? Enquanto o povo do Egito planteava seus mortos, a Bíblia diz que o povo de Deus, os hebreus, descansavam. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus, no Salmo 91, versículo 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Você sabe por que você que está aqui nesta noite, participando do culto, muitas vezes você vive afligido, você vive oprimido, você vive triste, por causa das lutas, das dificuldades e dos problemas que você tem enfrentado na vida? Você sabe por que acontece isso com você? É porque você não está se escondendo no esconderijo do Altíssimo. Há um lugar, tem até uma canção que fala sobre isso. Há um lugar onde nós não podemos ser tocados, atingidos pelos males do mundo. E aonde é este lugar? Na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos, amados, como pessoas que vivemos neste mundo, nós precisamos aprender a entrar no lugar secreto, no lugar da presença de Deus. Porque se nós não nos escondermos neste lugar, nós seremos alcançados pelos males que estão assolando as pessoas no mundo atual. Hoje, amados, o número de pessoas que está entrando em depressão é muito grande.
Tem muitas pessoas sofrendo angústias tremendas, porque não conhecem que existe um esconderijo do Altíssimo. E tem muitas pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, elas ainda não descobriram, não conseguiram ainda entrar nesse lugar secreto. Que o próprio Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, que você, eu, nós devemos entrar no lugar secreto. Devemos fechar a porta, entrar no lugar secreto e falarmos com o nosso Pai que está nos céus. E o nosso Pai que está nos céus, que nos vê, nos recompensará se nós entrarmos no lugar secreto. E eu até encomendo que você, até indico a você ler esse livro. Aqueles que quiserem, podem falar conosco, que a gente adquire com preço bom para você. O Segredo do Lugar Secreto. O autor desse livro, que é um pastor, ele conta a sua história, esse livro. Ele, juntamente com a sua esposa, eles estavam vivendo um momento muito difícil. Eles estavam endividados, com muitos problemas na família, com muitos problemas pessoais, e eles estavam angustiados. E aí ambos, um dia, pararam na sala e disseram: o que a gente vai fazer, filha? Olha a nossa situação. O pastor falando para a esposa. Aí vamos orar. A única coisa que a gente pode fazer é orar, para Deus entrar com providência e nos ajudar a sair dessa situação. Aí eles foram orar juntos, começaram a orar, e aí no meio da oração, eles começam a ouvir uma voz dizendo assim: ligue para o número 911. Ligue para o número 911. E eles ficaram assim espantados, porque eles estavam orando, as crianças estavam dormindo. E de onde vem essa voz? Ligue para o número 911. E aí eles foram ver o que estava acontecendo. Foram até o quarto das crianças, onde ficavam os brinquedos. E quando eles abriram a porta, tinha um carro da polícia. Aqueles carros que tem pilha, né? Que às vezes falam também, são programados para falar. E esse carro estava ligado e estava falando isso: ligue para o número 911. E eles ficaram assim: o que é que Deus quer falar conosco? Aí eles pensaram: Deus está falando para a gente ler o Salmo 91, versículo 1. E aí eles foram na Bíblia, leram esse Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Este versículo mudou a história da vida desse casal. Eles aprenderam a entrar no lugar secreto. Todos os problemas que eles estavam enfrentando, Deus solucionou. Eles descansaram em Deus, porque eles aprenderam a entrar no lugar secreto. Quem não entrar no lugar secreto, não vai ter descanso aqui nesse mundo. Deus só tem esse lugar de descanso para aqueles que entenderem a necessidade e a importância de buscarem o lugar secreto, de estar, a sós com Deus, na presença de Deus. Às vezes a gente cai no engodo de achar que a gente pode fazer as coisas melhor do que Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus pode fazer muito mais em um dia do que você em um ano. Em um dia Deus pode mudar
a história da sua vida de 10 anos. O problema é que nós não entendemos assim. Achamos que Deus não se preocupa conosco no aspecto assim, Deus não se preocupa com a minha saúde, Deus não se preocupa com os meus sentimentos, Deus não se preocupa com o dinheiro é problema meu, é eu que administro, então Deus não quer, Deus não se preocupa com o negócio do dinheiro, o dinheiro é eu que ganho, então é eu que tenho que administrar. Engano seu. A Bíblia fala que Deus se preocupa com tudo ao nosso respeito. Deus quer que você esteja financeiramente bem. Deus não quer que você esteja devendo nada a ninguém. Nada a ninguém. Poucos dias atrás, uma irmã me cumprimentou e falou: pastor, graças a Deus. Aí eu falei: por que, irmã? Nos libertamos das mãos do agiota. Crente nas mãos de agiota. Que jugo do cão do inferno. E às vezes a gente se ilude. A gente quer resolver os problemas da gente do nosso jeito. A gente acha que nós achamos que nós somos mais inteligentes ou mais sábios do que Deus. Então nós precisamos entrar no lugar secreto, apresentar a Deus tudo o que nós temos passado e pedirmos a Ele que Ele nos ajude a superar e a vencer todo problema e toda dificuldade que nós estejamos a enfrentar. Se nós fizermos isto com toda a fé e acreditando que Deus vai agir em nosso favor, nós vamos experimentar muitos milagres que nós nunca experimentamos na nossa vida. A questão é que muitas vezes nós não temos esse entendimento. E que se a gente entrar no lugar secreto, se a gente mergulhar em Deus, todos os nossos problemas serão solucionados. Amém, amado? Se todos os dias, você ter o seu momento na presença de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém, amado? Glória a Deus. Nós vamos andar. Temos pouco tempo para a gente chegar aqui no final da nossa palavra. Para termos uma vida tranquila, nós precisamos estar no lugar secreto. Amém? Faraó, voltando a falar do povo do Egito, Faraó, ele não esperava tamanha desolação. Não havia um primogênito vivo, do homem até os animais. O mesmo aconteceu também com Noé. Ninguém acreditava na pregação de Noé. Veio o dilúvio e nada sobrou, somente a Noé e sua família. E o que é que estava acontecendo, irmãos, na cidade que a Bíblia chama de Sodoma e Gomorra? O que é que estava acontecendo naquela cidade? Nos dias de Sodoma e Gomorra, a orgia, a imoralidade sexual, a sodomia, a incredulidade e a violência eram predominantes. Era o que mais estava acontecendo. Então, diz a Bíblia, que por causa dessa postura de iniquidade, de violência, de injustiça, de malignidade, Deus resolveu colocar um ponto final na história de Sodoma e Gomorra. Diz a Bíblia que então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19. E nada restou naquela cidade. Deus, ele julgou Sodoma e Gomorra. E nos aproximando do contexto que nós estamos vivendo, nos dias atuais, tem algum fato que se aplica
Da mesma forma como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Faraó, lá no Egito, como aconteceu aqui nos dias de Sodoma e Gomorra. Tem algum fato que a gente possa refletir, que a gente possa pensar hoje e pensar assim, não, isso foi juízo de Deus. A cidade de Pompeia, ela desapareceu do mapa. Entre cinzas e lavas do vulcão Vesúvio. Por causa de quê? Por causa do seu orgulho e por causa da orgia. Essa cidade foi totalmente destruída. Quantos lembram do dia 11 de setembro de 2001? Você lembra o que aconteceu? Pois é. 11 de setembro de 2001, América do Norte, acordava tranquila, café da manhã, planos, projetos, negócios inadiáveis, nada poderia parar a grande nação. Bolsas em alta, investimentos somando seus lucros, novos investimentos. Repentinamente, o World Trade Center estava em chamas. O mundo inteiro contemplava os ataques terroristas, às Torres Gêmeas e ao Pentágono. Fumaça, grito, desesperos, chamas de fogo, pessoas jogando-se das janelas. Foi a manhã de terror que abalou o mundo inteiro. A América do Norte chorava, sem nada poder fazer. E diante das telas de TV, o mundo ficou parado, sem entender o que estava acontecendo. A América do Norte nunca mais foi a mesma. Depois de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos nunca mais foi o mesmo. Queridos, é para a gente pensar muito a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Nós estamos num Brasil, um país chamado Brasil, que hoje os brasileiros estão assim, sem entender o que é que vai acontecer com o Brasil. Ninguém sabe. Há uma incerteza pairando no ar. O que é que nós vamos experimentar daqui para frente? Os levantamentos feitos, os economistas, os homens do poder, eles dizem que nós não vamos ter um 2007 pior do que 2006. 2017 pior do que 2016. Eu falei, pior do que está, só a graça de Deus. Politicamente, o Brasil está assim em suspense. Nós não sabemos, já sabemos o que vai acontecer com Dilma, vai tirar férias temporárias, remunerada. Mas nós não sabemos o que é que vai acontecer com Temer depois. Qual será a bola da vez? Então o Brasil está nessa situação difícil. Alguns pesquisadores teológicos dizem que o Brasil está entrando debaixo do juízo de Deus. E aí a gente vai ter que orar muito, pedir muito perdão a Deus por todos os pecados que têm sido cometidos na nossa nação. Amados, nós somos um país onde a injustiça tem imperado. Nós somos um país que tem países aí que estão em guerra há muitos anos, mas o Brasil morre mais gente do que nesses países que tem guerra. Muito sangue inocente
sendo derramado. Precisamos orar e acreditar que a nossa nação não vai estar debaixo de um juízo, porque se tiver, irmãos, Deus vai ter misericórdia da gente. Isso aí não tem dúvida. Mas o Brasil vai ter que passar pela peneira de Deus para que ele se conserte, mude a sua postura e para que ele não seja assolado mais do que o que já está sendo. Vamos orar. Amém, amados? É o papel da igreja. Nós precisamos interceder. Ezequiel capítulo 20, versos 30 e 31. Temos que nos colocar na brecha, chorar os pecados da nossa nação, nos arrepender, pedir perdão a Deus, para que o juízo não seja estabelecido. Amém, amados? E agora nós queremos deixar um pouquinho o juízo de Deus de lado, já falamos muito. Isso é um fato, é uma realidade. A gente sabe que não tem como, não tem escapatória quando Deus estabelece o juízo, porque muita gente só quer o amor de Deus, só quer ouvir que Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também é justiça. A base do trono de Deus é o quê? Verdade e justiça. Então, meu irmão, onde houver impiedade, malignidade, violência, injustiça, Deus entra e estabelece o juízo dele. Mas Ele é misericordioso, Deus espera, até onde Ele pode esperar, até o limite, para que haja arrependimento e as coisas mudem. Então vamos orar para que em nome de Jesus as coisas mudem na nossa nação. Amém, amado? Eu tenho visto coisas que eu tenho ficado estarrecido no Brasil. Recentemente eu estava lendo uma reportagem que no Brasil já está liberado o homem casar com 2 mulheres. E as 2 mulheres dando entrevistas dizendo que é coisa normal. Eu vou ter filho dele, ela também vai ter, vamos viver juntos. Irmãos, precisamos acordar como igreja, porque vai chegar um momento, se as coisas continuarem do jeito que estão, que você vai ter que se definir se você é crente ou não é. Sabia disso? Porque vão vir para cima de você, para ver se você vai continuar se mantendo firme naquilo que você acredita. Se você vai se manter firme na palavra mesmo. A palavra de Deus condena tal postura, tal prática, e eu acredito assim, não abro mão do que Deus diz na sua palavra. E aí você vai ser colocado em prova. Jesus falou que nós seríamos perseguidos por causa do amor a Ele. Então chegou um tempo, irmãos, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Agora na Rússia, estão expulsando os evangélicos. Os crentes lá da Rússia. O presidente baixou um decreto para deportar, para mandar todos que são crentes para fora da Rússia. Alegou o quê? Que é através dos crentes que entram os terroristas. Bonito, né? Então nós temos que nos preparar, porque as coisas daqui para frente, elas vão piorar. E aí você vai ter que mostrar quem é você mesmo. Se você é o que você diz que é, ou você só faz dizer que é e não é. Então vai chegar esse tempo. Amém, amados? Mas vamos falar agora sobre a volta de Cristo, falar sobre o arrebatamento da igreja, amém? Porque a gente sabe que existe o juízo, mas existe também o livramento, amém? Deus, antes dele mostrar o juízo, ele aponta e mostra a tábua de salvação, de livramento, amém, amado? O desejo de Deus é que nós não venhamos ser punidos. Deus quer que a graça dele, a misericórdia dele, o amor dele nos alcance. Então ele mostra
né? Ele aponta o juízo, mas antes de ele apontar o juízo, ele mostra a tábua do livramento e da salvação. Amém, amados? Então a vinda do Senhor Jesus, segundo o texto que nós lemos aqui hoje à noite, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, ela será repentina, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão de forma incorruptível e nós seremos transformados. Amém? Quantos estão aguardando o toque da trombeta? A trombeta vai tocar. Diga, irmão, que está ao seu lado aí, a trombeta vai tocar. O nosso Senhor Jesus, ele diz assim: eis que eu venho como ladrão. Ele diz assim: eis que eu venho como ladrão. O ladrão, ele vem quando nós menos esperamos. Assim será também a vinda de Jesus. Quando as pessoas menos esperarem, Jesus vem. E tomara que venha no dia que não tenha jogo do Brasil. Todos sabem que ele virá, mas não acreditam. Não procuram se preparar para o encontro com ele. O ladrão, amados, quando ele vem, ele só leva aquilo que tem valor. Jesus, ele levará somente aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador das suas vidas. Amém, amado? O ladrão, quando ele vem, ele deixa a casa transtornada. É isso? Mexe tudo, bagunça tudo. Tem ladrão que abre até a geladeira, toma suco, refrigerante, come a comida da pessoa. Bagunça tudo. Teve um que foi no banheiro, fez a necessidade e ainda não deu descarga, foi embora. Misericórdia, né? Vai abusar assim lá longe. O ladrão deixa a casa transtornada. E assim ficará o mundo quando Jesus voltar. Aviões caindo por todos os lados, carros desgovernados, e os crentes são criativos, irmãos. Tem crente que bota assim no carro no fundo, no adesivo, né? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Mas crente é sabido, né, irmão? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. O seu vai ficar? Amém? Se não ficar, meu irmão, você está frito. Coitado de você, se o seu carro, quando Jesus voltar, não ficar desgovernado. Significa que você ficou, não subiu. E aí o negócio vai ficar estreito, não é? Pessoas vão gritar pelas ruas, as forças armadas em total prontidão, as fábricas, as escolas, os bancos não abrirão, hospitais em desespero. Tudo isso pode acontecer a qualquer momento. Você sabia disso? Vou ratificar aqui. Tudo isso pode acontecer a qualquer momento. Amém, amados? Glória a Deus. Diz que o pastor, ele fez ele queria botar os crentes no teste, né? Aí combinou com o irmão, quando ele estivesse pregando sobre a volta de Jesus, ele tocar uma trombeta bem forte e apagar a luz da igreja. Aí combinaram tudo certinho. E aí quando o pastor falou que a trombeta ia tocar, o irmão botou a trombeta para tocar e apagou as luzes. Aí demorou um tempo. Quando acendeu as luzes, só tinha uma irmã sentada na frente, os crentes tinham desaparecido tudo. Aí o pastor falou: ô irmã, todo mundo foi arrebatado, a irmã ficou, só a irmã.
Aí ela falou, não pude sair porque levaram minhas muletas, pastor. Na hora do desespero, carregaram até as muletas da irmã. A trombeta pode tocar. Amém, amado? Todas essas coisas que eu falei que estarão acontecendo no mundo, pode acontecer a qualquer momento. A exemplo do dilúvio que ninguém esperava, da morte dos primogênitos no Egito, da destruição de Sodoma e Gomorra, de Pompeia, da América do Norte, o mundo inteiro irá plantear no dia do arrebatamento. O Senhor Jesus, Ele revelou os seus sinais da sua vinda e ninguém acredita que Ele vai vir. A ciência multiplicou-se grandemente e tudo que Jesus falou se cumpre em nossos dias. Você crendo ou não, Jesus virá. Amém? Ele diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que cedo venho. Feliz aquele que guarda as palavras deste livro. Amém? Felizes aqueles que guardam a palavra de Deus. Apocalipse 22, 12, 13, Jesus diz assim, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ele diz mais, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 20, diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente cedo venho, amém, Maranata, vem Senhor Jesus. Quantos querem que Jesus volte? Amém, amado? Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 12, vai dizer, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação só por meio da fé em Cristo. Amém? Livramento dos males que vão acontecer depois do toque da trombeta, do arrebatamento da igreja, só através da fé em Cristo. Amados, triste das pessoas que ficarem aqui depois do arrebatamento da igreja. E vai ser pior ainda para quem é crente, que não está preparado para subir. Porque tem crente que não está preparado para subir. Tem crente que, se Jesus viesse hoje, ele não subia. Porque não está preparado. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Se você é crente, e você está com um relacionamento quebrado com alguém, se Jesus voltar, você não sobe. Isso é Bíblia, irmãos. Isso está na palavra de Deus. Se você não consegue amar a pessoa que está perto de você, que você está vendo, como é que você vai amar a Deus que você não está vendo? Se você não tem condições de reatar o relacionamento com alguém que quebrou o relacionamento com você, você não consegue viver bem com essa pessoa aqui na terra, como é que você vai viver bem com ela lá nos céus? Não é? Então a gente tem que pensar. Relacionamento conjugal, fica um brigando com o outro a vida inteira. E aí um fica esperando para ver quem vai morrer primeiro. Para ver se fica livre. Para ver se fica livre. A história de dois velhinhos. O velhinho morreu primeiro. A velha ficou triste, porque o velhinho morreu também. Depois, chegou lá no céu, ela começou a procurar o velho dela.
procura aqui, procura acolá, e o velho... Aí ela viu lá longe. Meu velho, ele, epa! Foi até que a morte vos separe. Aqui no céu não tem casamento. A Bíblia diz que no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Então, o casamento é coisa da terra. Lá na eternidade nós vamos ficar livres do casamento. Amém, irmão? Ai, ai. Eu não digo mais nada. Queridos, o diabo, ele faz de tudo. Ele usa de tudo que pode para prender as pessoas, fazendo com que as mesmas não busquem a Deus. E a convocação de Deus para nós hoje é Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então você tem que buscar Deus agora. É agora que você está podendo buscar Ele enquanto você está vivo. É agora que você tem que invocar Ele, porque Ele está perto de você, querendo entrar na sua vida e transformar a sua história. Então é tempo de buscar a Deus, amém, amados? É tempo de nós restaurarmos os relacionamentos. É tempo de nós buscarmos a paz com todo mundo. Não é tempo de a gente ficar mais encrespando, brigando, quebrando o relacionamento. Deus não quer que nós vivamos assim, irmãos. A Bíblia está cheia de princípios, de ensinos, falando a respeito de como nós devemos tratar o outro, como devemos nos relacionar. Deus é um Deus de relacionamento. Deus não quer relacionamento quebrado, por nada. E para que a gente não tenha relacionamento quebrado, a gente tem que se humilhar. Esse é o grande problema das pessoas, não se humilham, não pede perdão, não pede desculpa. E aí fica presa ali, naquele jugo do relacionamento quebrado. É tudo que o diabo quer. Que você morra nessa situação, para você não ter a oportunidade de ir para a presença de Deus. Amém, amado? Glória a Deus pela sua palavra nessa noite. Quantos estão aguardando o toque da trombeta? Vamos ficar com as malas arrumadas, porque a qualquer momento a trombeta de Deus vai tocar. A malignidade, irmãos, está no mundo inteiro hoje. O mal está se proliferando de uma forma rápida. A violência, a imoralidade sexual está tomando conta do mundo. Tudo isso fala que o juízo de Deus vai ser estabelecido. E fala também que Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja. Para arrebatar o seu povo. Ele prometeu, irmão. Jesus prometeu. Amém, amado? E tudo que Jesus promete, Ele cumpre porque Ele é fiel. Nós andamos por fé e não por vista. Nós cremos nas promessas de Jesus. Não existe uma promessa de Jesus que não seja cumprida. Promessa da presença dEle na nossa vida. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está sempre perto da gente. Amém, amado? O problema é que nós somos indiferentes à presença dEle. E às vezes, deixamos até Jesus de fora da vida da gente. Como aconteceu a igreja lá de Apocalipse, que Jesus estava do lado de fora querendo entrar. Às vezes a gente tem esse tipo de postura, mas não é o que Deus deseja. Deus quer que nós tenhamos prazer de ter a presença dEle na nossa vida. Eu quero fechar essa palavra nessa noite, levando você novamente para o Salmo 91. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Só Deus tem poder de nos dar descanso.
Salmo 23. Refrigera a minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas. Só Deus pode nos dar o descanso que nós precisamos. Mesmo vivendo em um mundo de tantos conflitos, de tantas dificuldades, de tantos males presentes, nós mesmo assim, vivendo nesse mundo que nós estamos vivendo, nós podemos ter paz e nós podemos ter descanso, se nós aprendermos a viver no lugar secreto. Amém? Há um chamado de Deus para você nessa noite. Não só para você que é visitante, que está aqui ouvindo essa palavra. Deus tem descanso para você, mas Deus tem descanso também para você que é crente, que está aqui participando do culto, mas que vive numa ansiedade, numa preocupação desenfreada. Deus quer que a gente tenha descanso. Olha o que o salmista diz no Salmo 23 mais ainda. Ele diz assim: ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, amados? E ele termina o Salmo 23, veja aí como é que termina o Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem habita no lugar secreto descansa. Deus está te chamando para o lugar secreto. Você que está andando ansioso, preocupado com o futuro a Deus pertence. Com quem eu vou me casar? Onde é que eu vou morar? Quem é que vai olhar para mim de uma forma diferente? Descanse em Deus. Vá buscar a Deus, que Deus vai tocar no coração de alguém. E Ele vai olhar para você com olho de rabo de cavalo, de forma diferente. E Ele vai ver em você o que Ele nunca viu. Mas você tem que descansar primeiro em Deus. Amém, amado? O problema nosso é que a gente quer que as coisas boas aconteçam, mas a gente quer viver de qualquer jeito, a gente não quer habitar, a gente não quer se esconder, não quer ficar no esconderijo do Altíssimo. Aí as coisas dão erradas na nossa vida por causa disso. Nada na vida de Jesus deu errado. Tudo que Jesus fazia dava certo. Jesus habitava no lugar secreto. Amém, amado? Então fiquemos de pé nesta noite. E você que está aqui nessa noite ouviu Deus falando ao seu coração. O seu principal problema é que você não dá tempo para Deus. Você não tem tempo para ficar na presença de Deus. Você não tem o seu lugar secreto. Você já viu que na nossa casa a gente faz a sala da televisão, né? A sala do som. A gente faz os banheiros. A gente faz a copa, o lugar de comer, a cozinha. Mas a gente, na nossa casa não tem assim. Esse canto aqui é o canto da presença de Deus para buscar Ele. Você não tem um lugar exclusivo, separado para estar na presença de Deus. Talvez seja esse o motivo que você não tem tido tempo com Deus. Jesus, o que ele fazia? Quando ele estava num lugar que ele não podia ficar a sós, ele saía do meio do povo e ia para os montes, onde ele não podia ser perturbado, onde ninguém fosse. Aí ele ficava lá no monte, ele e o Pai. Quando ele descia do monte, Deus já tinha falado com ele tudo o que ele devia fazer. Ele diz assim: tudo que eu faço, primeiro eu vejo meu Pai fazendo.
Isso fala de relacionamento, de intimidade, de comunhão, de ouvir Deus falar. Então o grande problema hoje nosso é que a gente não ouve a voz de Deus. A gente ouve tantas vozes, não é? A gente corre atrás de tantas coisas. Hoje o povo está correndo atrás até de Pokémon. E ainda tem crente atrás desses negócios, irmão. Aí o irmão chegou ali com o celular. Tem um Pokémon aqui na igreja. Está repreendido esse Pokémon. Esse filho do capeta. Aqui não é lugar dele. Negócio virtual. E o povo fica atrás de um negócio que não é real, irmãos. Vai buscar Deus, Deus é real. Vai buscar a presença dEle, vai mergulhar em Deus, que a história da sua vida vai ser mudada. Mas o diabo é sujo, irmãos. Fica inventando coisa para entreter o povo. O tempo que o camarada fica atrás de um Pokémon do inferno, se ele estivesse buscando a presença de Deus, a vida dele era outra. Mas hoje eu sei que tem gente aqui que vai tomar a decisão, que vai mudar a sua vida para sempre. Amém? Você vai sair daqui hoje decidido: eu vou dar mais tempo para Deus na minha vida. Eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta, vou falar com Deus. Tudo que eu estou sentindo, tudo que está passando na minha vida, eu vou me abrir com Ele, vou me expor. Vou falar tudo que está passando na minha mente. Eu vou me expor diante de Deus. Vou colocar minhas aflições, as minhas dificuldades, os problemas que eu estou enfrentando no trabalho, na faculdade, na família, na empresa. Vou me colocar diante de Deus e vou colocar tudo nas mãos dEle. E aí você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje. Amém? Quantos querem assumir esse compromisso? Esse compromisso é importante, irmão. Sabe por quê? Porque nós falamos do juízo de Deus. Mas uma coisa que Deus menos quer é estabelecer o seu juízo na vida de alguém. Deus quer que a misericórdia dele alcance, o amor dele, o perdão, o livramento, a salvação. Deus quer que o melhor aconteça na vida das pessoas. E o juízo só vem quando chega um limite que a pessoa não quer mais se voltar para Deus, ignora a Deus, blasfêmia contra Deus, age de forma de maledicência contra Deus. Aí Deus vê que não tem mais limite, não tem mais como sustentar. Aí estabelece o seu juízo. Se você nessa noite quer tomar a decisão de habitar nesse lugar que nós falamos nessa noite, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então você vai habitar a partir de hoje, mais do que nunca, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. E a partir de hoje você vai descansar na sombra do Deus Todo-Poderoso. Vem aqui na frente, você que assume esse compromisso, que quer buscar a Deus, que quer entregar a sua vida a Cristo. Os problemas que você tem sofrido por causa deles, que tem afligido a sua alma, no lugar secreto você vai lançar sobre Deus. A Bíblia diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Hoje você está fazendo a maior descoberta da sua vida. Hoje você está tomando a decisão que vai mudar a história da sua vida para sempre. A partir de hoje você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque Deus te trouxe aqui para você saber que existe um lugar secreto, existe o esconderijo dele para você, onde você pode habitar. E em habitando neste lugar, você vai alcançar descanso para a sua alma. Vamos adorar a Ele. Depois eu vou orar por você, para Deus te abençoar.
Adore, adore, adore. Diga: Deus, eu quero mergulhar. Eu quero entrar nesse lugar secreto. seus problemas, das suas lutas. Mergulhe em Deus, mergulhe em Deus, mergulhe em Deus, mergulhe em Deus, mergulhe em Deus.
Diz o Senhor: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Você quer Deus mais na sua vida? Você pode declarar a Deus nessa noite, como declarou o salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Felizes os que moram em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti põe a sua confiança. Coloque a sua mão no coração. Você que nesta noite está assumindo o compromisso de buscar ao Senhor no lugar secreto. Você não vai ficar mais perplexo, ansioso, preocupado com nada nessa vida. Você vai entrar no lugar secreto e vai mergulhar em Deus. E Deus vai te dar o descanso que você tanto precisa e busca. Só em Deus você vai poder encontrar o descanso, a paz, o refrigério na alma que você tanto busca. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos e filhas que aqui estão nesta noite, colocando as suas mãos no coração, assumindo o compromisso de hoje, mais do que nunca, Senhor, tomando a decisão, ó Deus, de não mais viver fora, ó Deus, da tua presença, do teu tabernáculo, do teu lugar de refúgio, do teu esconderijo. Vamos ter os nossos momentos na tua presença, colocando diante de ti tudo aquilo que tem afligido a nossa alma, e cremos que o Senhor vai entrar com providência, vai manifestar o teu poder, vai nos dar o livramento, a cura, a restauração, a vitória diante de toda a luta e dificuldade que nós tenhamos enfrentado. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, abençoa esses amados irmãos, as pessoas que vieram aqui à frente e ainda não fizeram aliança com Cristo, que elas se arrependam dos seus pecados, entreguem as suas vidas a Cristo e a partir de hoje assumam o compromisso de habitar no esconderijo do Altíssimo. Abençoamos a todos, ó Pai, e declaramos que, ó Deus, através da decisão que cada um tomou aqui hoje, o Senhor vai entrar com providência. Nós cremos. E a história de cada pessoa que se levantou e tomou a decisão de não mais viver em função dos seus problemas, mas a partir de hoje habitar no esconderijo do Altíssimo, elas vão alcançar o descanso. Descanso das lutas, das guerras, dos problemas. Elas vão ter repouso, elas vão ter descanso, porque o Senhor, cremos, vai entrar com providência e vai, ó Deus, fazer com que cada necessidade dos teus filhos sejam supridas.
Abençoamos estas vidas, ó Deus. E profetizamos em nome de Jesus, que está estabelecido para a glória do teu nome e para a alegria dos teus filhos. Está estabelecido um novo tempo, onde nós vamos mergulhar em Ti, vamos viver em Ti. E assim sendo, Senhor, nós vamos estar sempre prontos para ouvir o toque da Tua trombeta, nos convocando para a eternidade, para estarmos para sempre contigo. E pela fé que nós temos em Ti, na Tua palavra, nós declaramos: Senhor, nós vamos estar aí, nós vamos estar lá, nós vamos ser alcançados pelo arrebatamento do Senhor e vamos estar para sempre na Tua presença, ó Deus, porque a nossa alma, o nosso ser, a nossa alma tem sede da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agora e abençoamos a todos, e que o novo tempo seja estabelecido na vida de cada um. É a nossa oração que nós fazemos agora, agradecidos, em nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus. Meu forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Vos dê uma semana de paz, uma semana de mergulhos profundos na presença do Eterno, uma semana onde os milagres de Deus se manifestam em suas vidas. Que o Senhor vos guarde, vos livre de todo mal, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem ladrão, e que nenhuma obra do inimigo prospere contra as vossas vidas. Vão em paz e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, dê um aplauso, dê um abraço à pessoa que está ao seu lado. Ande em paz e que Deus te abençoe.